que nós temos, né, são profissionais que vêm de outras áreas, né? Eles vêm de outras áreas, exatamente, né, daquela ideia de o médico que às vezes se especializa. Em diversas áreas da administração, muitas vezes isso acontece também. É muito comum, por exemplo, que na área financeira das organizações, nós tenhamos profissionais engenheiros, porque o engenheiro ele estuda muita matemática, cálculo, e ele acaba indo muito para a área financeira, é muito comum isso. Exatamente. E é interessante observar, né, porque é uma área que vem crescendo muito rapidamente a demanda por esse profissional, porque cada vez tem mais tecnologia relacionada à saúde, seja animal, seja estética, seja... Exato, e o diferencial do nosso curso, professor Cachito, que é um curso de tecnologia de curta duração, são 3 anos de curso, onde o aluno ele aprende diversas áreas, a área da biológica, área exatas e a área humana. Então é algo muito diferente. Então vamos pensar, um engenheiro, não existe hoje uma engenharia que estuda a parte humana, a parte biológica, né? Veja bem, o professor até frisou, eu sou engenheiro. Eu até me recordo que muitos engenheiros até são auditores fiscais. Então, esse nosso curso, o diferencial dele é esse, aliar a saúde com a engenharia e com a tecnologia hoje, né? Porque não podemos mais, todo mundo sabe que a corretiva da saúde, o custo é muito mais elevado. E hoje a gente tem que pensar nessa, como se, entre aspas, uma manutenção preventiva, preditiva do corpo, do homem, dos animais. A gente vê, né, professor, assim, você falou, né, eu gosto da estética, é interessante este ponto. E você falou assim, olha, profissionais de odontologia também, né, também esse curso aborda também os equipamentos, tecnologias, sistemas que são utilizados na odontologia, na veterinária e na estética. E a estética, ela de certa forma, ela hoje, muitas tecnologias são desenvolvidas para essa área, porque é uma área que cresceu demais e a gente vê hoje, às vezes, dentistas, odontólogos trabalhando com estética. Exato. A gente vê cada vez mais médicos se focando na estética e isso, de certa forma, traz também um desenvolvimento tecnológico para a área médica, né? Exatamente. E essa Ribeirão Preto e região é uma área, por ter universidades da área de saúde, ela é reconhecida nacionalmente até mundialmente. Então, a FATEC trouxe esse curso, que é um curso que a gente, parando para pensar, é de primeira necessidade. Sim. O que é primeira necessidade? A alimentação, a saúde vem em primeiro lugar. Então, é um curso, vamos supor, aliado à tecnologia, é o curso do futuro. Sim. Né? Que hoje em dia, tanto é que ficou muito mais evidente essa área da saúde, professor. O pessoal começou a falar mais da Anvisa na época da pandemia. Então, muitos não conheciam o que era a Anvisa. Aí, o que ocorreu? Universidades desenvolvendo equipamentos para suprir certas necessidades. Então, isso evidenciou essa nossa área. E aqui, a gente tem muitas instituições de ensino em todas as áreas. E da área da saúde, a gente tem o quê? Uma supremacia nacional. Sim, a gente sim. Eu ia até perguntar isso mesmo, professor, se a escolha de colocar o curso na FATEC Ribeirão Preto tinha a ver com isso, o professor já está dizendo, né? Realmente é uma região, nossa região, ela é muito forte na área da saúde. Isso, né? Área médica, área odontológica. Né? O professor até falou da estética da odontologia. Então, Ribeirão Preto, nessas áreas, ele é muito conhecido, então é uma referência nacional. Sim. E o curso da FATEC, qual que é o diferencial dele? É um curso, né, que, como já disse, envolve várias áreas, né, é um curso prático. Sim. Além do aluno ver a teoria, ele faz a aplicação, faz a prática. Então, o nosso curso tem diversos laboratórios. Sim. Então, ele inicia, claro, são 3 anos de duração, inicia as disciplinas básicas e depois vai tendo as disciplinas profissionalizantes. Então, nosso curso ele tem desde laboratório de bioquímica, microbiologia, física, elétrica, eletrônica, mecânica de equipamentos e, além disso,
o curso de SBM tem auxiliares docentes para cada um desses laboratórios. Então, esse é o diferencial da FATEC aqui em Ribeirão Preto. Esse é um ponto importante de falar, né? Porque acho que foi com o professor Otávio, nós estávamos conversando sobre isso. A FATEC às vezes não é compreendida pelo grande público, né? Às vezes há uma confusão achando que ela é uma escola técnica de nível médio, e é sempre bom salientar, né, que a FATEC é uma instituição de ensino superior, né? É uma instituição pública, estadual, assim como nós temos a Unesp, assim como nós temos, né, USP, Unicamp. Ela é uma instituição de ensino superior do estado de São Paulo, ligada ao Centro Paula Souza, que tem também as ETECs, que são as escolas técnicas de segundo grau, mas o curso tecnológico e os sistemas biomédicos, dentre eles, é um curso de graduação, e é interessante o que o professor falou, porque eu atuo com cursos tecnólogos há muitos anos, professor, desde quando eles começaram a ser oferecidos no mercado. E sempre tem uma visão, mas é um curso com uma carga horária menor, mas eu percebo que os cursos da FATEC têm uma carga horária quase que de 4 anos, porque os alunos têm aula de 7h40 da manhã até 1h30 da tarde, né? Até 1 hora da tarde. Então, é uma carga horária muito adequada. E a outra grande... Tem alguns diferenciais da FATEC que a gente precisa salientar. A estrutura física, o fato de ser uma instituição pública estadual, e terceiro, a qualidade do corpo docente, né? Porque é um corpo docente que, para estar lá, passa por um processo seletivo muito rigoroso. Né? Não, exatamente. Então, às vezes o termo FATEC, talvez a gente não foi tão feliz de chamar pelo TEC, né? De técnico. Isso. Se a gente perguntar para a maioria da população, eles vão pensar que é um curso técnico. Mas a FATEC é um curso, é uma instituição pública de ensino superior, então é gratuita, né? De curta duração, é um curso que habilita o profissional, após formar, realizar pós-graduação, aquela pós-graduação lato sensu, que é a especialização MBA, aquela pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado acadêmico, mestrado profissional e o doutorado. Tá? Isso, porque antes, não sei se o professor lembra, aqui na região teve muitos cursos sequenciais. Sim. Eu acho que uma das confusões do tecnólogo foi exatamente os sequenciais. Porque os sequenciais, eles foram lançados mais ou menos à mesma época, mas eles não eram cursos, assim, você tinha que fazer mais do que complementar um com o outro, para você ter. E a gente tem na própria FATEC aqui de Ribeirão Preto o exemplo da professora Luciana, que é formada num tecnólogo e é doutora, né? Exatamente esse caminho que o professor... Exatamente, porque até os cursos sequenciais, a pessoa que terminava o curso só podia fazer o lato sensu, que é a especialização. Exatamente. Esse stricto sensu, ela não tinha essa possibilidade. Mas o que a gente tem que deixar bem claro para todos, que a FATEC oferece cursos de graduação. Eu vou ter um diploma de graduação, né? Eu vou ser bacharel em alguma área. Independe se eu cursei 3, 4, 5, 6 anos. Então, por que alguns comentam, porque o curso tem uma duração menor? Porque ele é mais focado. É um curso especialista naquela área. Então, quando a gente forma, por exemplo, eu sou formado em engenharia, a engenharia no início a gente vê é básico para todas as engenharias. Genérica, né? Exatamente. Então, por isso que é um tempo superior, né? Em média, 5 anos a pessoa estuda engenharia. Os 2 primeiros anos, em geral, são são básicos. Básicos, né, para todas elas. Como, por exemplo, também, eu sempre dou esse exemplo e é muito feliz o que o professor falou. Se você pega o direito, o aluno de direito, o bacharel em direito, ele, na verdade, é um advogado generalista. Se ele quiser se especializar em civil, ou em criminal, ou em tributário, ele vai fazer uma especialização. Exatamente. Assim, né, como a engenharia é um pouco diferente, porque a engenharia, dentro do próprio curso, você tem uma base e depois você vai para as especializações. Isso. E o curso tecnológico já é voltado para essa especialização desde o início, né? Exato. Então, os cursos da FATEC são focados. E ele está no limiar, ele é muito prático. A maioria dos cursos é bem prático. Esse é o diferencial da FATEC. A gente tem laboratórios
de última geração, com equipamentos, Sim, né, que às vezes algumas outras faculdades, universidades não têm. sim. Tá? Então, eu gostaria até de deixar aqui uma deixa, né, professor? Futuramente até comentar um podcast comentando o que é uma faculdade, o que é um centro universitário, o que é uma universidade, o que é essa pós-graduação que eu comentei, Sim, lato estrito sensu, senso, sensu. porque o aluno entra numa faculdade e às vezes ele não sabe o que está cursando. Não, eu já ouvi muitas vezes isso, professor. Eu comentei isso aqui, acho, com a professora Luciana, porque ela é uma tecnóloga também. Eu também tenho formação como tecnólogo, que o mesmo aluno que está ali querendo fazer o vestibular, né, interessado em fazer, ele fica na dúvida, ele fica, mas é uma graduação? Não é uma graduação? E o mercado ainda tem um certo desconhecimento. Isso que o professor falou também é importante quando nós falamos nas pós-graduações, porque nos últimos anos surgiu esse nome do MBA aqui no Brasil como se fosse algo diferente. Na verdade, o nome MBA era um nome comercial, porque para o MEC existe graduações lato sensu e stricto sensu. Lato sensu, aquelas especializações, né, dentre elas o MBA, e stricto sensu, mestrado, doutorado, acadêmico ou, né, profissionalizante, como o professor disse. E é importante mesmo, temos que falar um pouco mais sobre isso. Né? Isso. E aí eu queria que o professor falasse um pouco sobre o corpo docente, porque eu falo, né, não é fácil virar professor da FATEC, né? É um processo seletivo bem rigoroso. Como é uma instituição pública, exige o ingresso do corpo docente por meio de concurso. Né? Mas qual que é o diferencial do corpo docente da FATEC? Ela é uma instituição pública, tá? Mas a maioria do docente é horista. Não tem aquela jornada. Sim. Tá? Então, pouquíssimos docentes são dedicação exclusiva. É muito comum a dedicação exclusiva nas universidades públicas. O que é a dedicação exclusiva? É aquele docente que somente trabalha na universidade. Ele não pode ter outra função fora da universidade. Então, o principal diferencial, um dos principais diferenciais do corpo docente da FATEC é que a grande maioria está atuando no mercado. Isso é importante. Então, além de lecionar à noite, que o nosso curso é noturno, durante o dia ele trabalha, né? Presta consultoria, esse é o diferencial. E como eu comentei que o ingresso via concurso, o que é concurso? Pontuação, desempenho. Então, a titulação conta muito. Produção científica. Exatamente. Então, para você ingressar, você tem que ter uma boa pontuação do seu currículo. Então, a maioria do nosso corpo docente tem especialização, o mestrado, o doutorado, né? E grande produção científica. Então, esse é o diferencial do corpo docente da FATEC. Então, eles atuam no mercado. E por isso que a prática é importante. Exatamente. Exatamente. Agora, voltando lá para o aluno, né, o formando, qual será a atuação dele no mercado? Ele vai trabalhar onde, em que tipo de instituição, em que cargo? Né? Como o professor disse, hoje é um profissional, ainda existe uma demanda muito grande, mas pouquíssimos profissionais formados nesta área. Qual é a atuação desse profissional? Qual é o mercado de trabalho? Como esse mercado está se organizando e as tendências dele? O principal diferencial do nosso aluno formando é que, após ele concluir o curso, ele obtém um CREA, Conselho Regional de Engenharia. Ele recebe o CREA. Então, ele recebe o CREA. Então, é um Conselho Regional forte por trás. Muito forte, o CREA é muito forte. Então, comentando sobre o CREA, então ele tem várias atribuições. Então, existem empresas que necessitam do profissional com o registro do CREA. Principalmente da área da saúde, a gente comenta sobre a Anvisa, né? Então, esse profissional, é necessário esse profissional em algumas empresas dessa área, principalmente para comercialização, para fabricação, para manutenção de equipamentos. Então, esse é o mercado que tem. Mas nada impede desse profissional trabalhar na parte administrativa, na parte gerencial. E ele vai trabalhar em hospitais, em clínicas? Hospitais, clínicas veterinárias, clínicas odontológicas, como eu comentei, de estética.
Mas também esse profissional pode trabalhar na área de manutenção, manutenção de grandes equipamentos, na venda de equipamentos, que ele é um profissional que conhece o equipamento. Então, é um vendedor técnico, que a gente chama. Assim como ele pode ser um comprador técnico de um hospital. Ele conhece os equipamentos. Então, a área de abrangência do profissional formado em sistema biomédico é muito ampla e vai além desse nome biomédico. Sim. Né? Ele tem o nome, às vezes, ele reduz um pouco. Exatamente. Né? Tendo o CREA, ele tem uma infinita possibilidade de atuação. Eu estava até pesquisando com os alunos, ele pode sair um pouco da área de sistema biomédico, mas ele pode trabalhar com equipamentos, equipamentos diversos. Sim. Então, porque ali ele tem tudo sobre o equipamento, ele vê da parte elétrica, eletrônica, da parte mecânica. Então, é um profissional multidisciplinar. E hoje, né, professor, a tecnologia, quando falamos da área de saúde, seja ela humana, seja ela animal, seja estética, seja odontologia, o nível de uso de equipamentos, de tecnologia é muito grande. Eu tive uma experiência não muito boa no ano passado, em janeiro do ano passado, que eu tive dengue, uma hemorrágica, e eu fiquei internado na UTI. Primeira vez na minha vida que eu entrei numa UTI, até para visitar, nunca tinha visitado uma UTI. E quando você vê a quantidade de equipamento que está ali, né? E a nossa vida dependendo daqueles equipamentos não podem parar de funcionar, né? E equipamentos de exames médicos, tomografia, tudo. Como a tecnologia está presente hoje nessa área da saúde, né? Eu acho que é quase difícil pensar a área da saúde hoje sem a tecnologia. Sim, porque, vamos supor, por exemplo, um hospital da UTI, existe um monitoramento de vários parâmetros do paciente. Então, isso que é um diferencial, e esses equipamentos atualmente são todos interligados. Eu consigo informações. E não vamos somente equipamentos. Se hoje você, paciente ou de vacina, até do SUS, tem todo o seu histórico de vacina, onde você faz os seus exames, tem todo o seu histórico. Então, além do equipamento, esse profissional de sistema biomédico aprende a trabalhar com essas informações. Porque aquela informação não pode ficar retida naquele momento. É um histórico. E por ter esse histórico, hoje, o médico ou um dentista tem acesso a essas informações, é muito mais fácil a sua tomada de decisão. Perfeito. Então, é uma área que, professor, não sei, hoje até para medir pressão é tecnológico. Sim. Antigamente, realmente era um manômetro. Se alguém apertava... E ele era analógico. Exatamente. Né? E hoje ele armazena as suas medições. Então, isso é muito interessante. E a gente não pode ficar somos reféns dessa tecnologia. Né? E Ribeirão Preto, se a gente andar pela Ribeirão Preto e região, temos muitas clínicas, né? Clínicas de hemodiálise, de análises clínicas. Um profissional de sistema biomédico pode trabalhar numa laboratório de análise clínica, né? Então, ele tem uma área de atuação enorme. Sim. É um potencial, é um futuro potencial. O professor estava falando uma coisa e eu estava pensando nisso. Eu acompanho a minha esposa, ela já teve alguns episódios de câncer de pele, então ela faz um acompanhamento a cada 6 meses, ela tem que fazer uma série de exames para acompanhar, para não ter problema. E é exatamente isso que o professor falou, né? Ela vai no médico dela, um oncologista, ele tem todas as informações, e aí ela vai lá no dermatologista, o dermatologista tem as mesmas informações, aí ela, às vezes, quando ela vai fazer uma operação, ela acabou de fazer uma, ela vai lá para o hospital, já tem as informações do médico que colocou lá, e você falou uma coisa, a gente não percebe isso. Na hora que ela vai ser internada para fazer a pequena operação, a pequena cirurgia, todas as medições, temperatura, batimento cardíaco, não é registrado num papel, é registrado no sistema. Isso tudo está disponível para o próximo médico, próximo profissional de saúde, que vai atendê-lo em qualquer condição, em qualquer lugar, ele já tem todo aquele histórico ali, né? E a gente não percebe como que isso está interligado no nosso cotidiano. Exatamente. E até, veja bem, Cacheta, no curso de Sistema Biomédico existe
aulas de informática, onde o aluno aprende como funciona o armazenamento dessas informações. Aprende como manusear, que não adianta eu ter informações e não tirar proveito dessas informações. Então, veja bem, como é muito amplo. E o mercado, já que eu comentei da Anvisa, toda empresa, para fabricar, para comercializar, para manutenção de equipamento médico odontológico, precisa de um CREA para funcionar. É irregular, ela não consegue o registro da Anvisa sem esse CREA. Sim, esse profissional. Esse profissional. Então, veja bem como tem uma demanda por profissionais formados em sistemas biomédicos. Mas como eu disse que é um curso novo, novo, eu estou falando, o que é um curso novo? Não é igual a uma medicina. Você fala, eu sou médico, todo mundo sabe o que é médico. Eu sou advogado, todo mundo sabe. Eu sou dentista, mas tecnólogo do sistema biomédico é recente. Então, isso que a gente, agradeço esse podcast para passar essas informações para a população em geral. Professor, eu vou lhe dizer que eu estou aprendendo aqui muito, porque eu estou lá dentro da FATEC, dando aula no GNI, dando aula no Gestão de Recursos Humanos, vejo o curso de Sistemas Biomédicos, mas a amplitude dele, que o professor acabou de explicar, eu não tinha a devida proporção, né? Eu entendi, assim, que ele era um profissional que lidava ali com essas tecnologias ligadas à saúde, mas é muito mais amplo do que eu imaginava, né? Isso tudo que o professor falou, todas essas áreas de atuação, ele pode trabalhar em uma empresa que vende esses equipamentos, ele pode trabalhar em empresas que vendem sistemas para a área de saúde, ele pode ser comprador de uma área como essa, ele pode trabalhar na manutenção. Então, é muito amplo e a própria estrutura do curso, né? Então, até queria que o professor explicasse isso um pouco melhor, assim, porque você me disse que, olha, ele vai estudar desde elétrica, informática, mecânica. Então, explica um pouco a grade do curso para a gente entender essa complexidade dele. Sim, apesar de ser somente 3 anos, vamos supor, no início é matemática aplicada, física aplicada, química e a parte de biologia. Então, essa é a base para o aluno iniciar. Após isso, começam as disciplinas profissionalizantes, né? A parte bem aplicada. Então, veja bem, qual profissional, qual curso que vê todas essas áreas? É difícil, né? Então, o aluno tem esse leque de conhecimento e, após o primeiro ano, ele vai tendo as disciplinas específicas, né? Para aplicar todo aquele conhecimento, toda aquela interdisciplinaridade, né? Isso que é o aluno do sistema biomédico cursa. Tá joia? Mas, eu não sei se eu falando vai assustar, mas é um curso muito focado na área de exatas, porque é número. Sistema biomédico é número. Sistema é número, né? Monitoramento, parâmetros, número. A vida é numérica. Sim. Então, perguntar idade, a sua massa corporal, é número. Batimento cardíaco. Exato. Então, mas é claro, mas é um número que a gente entende o que está fazendo com o número. Não é aquela matemática que a gente entra e nem sabe o que está calculando. Sim. Né? A gente faz toda aquela matemática aplicada, professor. Então, isso dá satisfação ao aluno. Verificar, nossa, para isso que eu faço tal operação. Né? Porque vê na prática. Vê na prática. Algo tão simples, veja bem, todo mundo tira a pressão, vê a pressão, mas a maioria talvez não sabe a unidade da pressão. O que é 12 por 8? Mas o que é isso 12? O que é 8? O que quer dizer o número 12? O que significa? Exato. Isso vocês vão ver no nosso curso. Né? Eu brinco, porque o ensino fundamental, o ensino médio, né, ensina essas bases, e a faculdade é para fazer aplicação desses fundamentos. Né? Então, esse que é o ideal de uma faculdade. Eu falo, todo mundo tem que fazer uma faculdade, né, em qualquer área. Porque a gente vai fazer a aplicação de tudo que estudou no ensino fundamental, no ensino médio. E essa é uma visão importante, professor, porque há tanta crítica hoje ao ensino fundamental, médio, dizendo que ele é descolado da realidade. Não é, né? Na administração eu percebo isso. Então você vai estudar lá uma coisa bem simples na matemática, porcentagem.
Aí a pessoa fala, mas para que eu aprendo? Quando ele chega lá na administração, que é onde eu entendo melhor, ele vai precisar disso, ele vai precisar saber fazer essa conta. Então, isso que o professor falou é muito importante, né? Entender que a faculdade tem esse papel de... Aquilo que você está aprendendo lá, você não está jogando fora, né? Isso vai ser a base. E se você aprendeu, você vai se recordar, vai conseguir aplicar. Mas a FATEC aqui em Ribeirão Preto, então esse é nosso diferencial, porque os professores, de química, matemática, biologia, estão muito tempo no ramo acadêmico. Não me recordo de professor recém-formado. Né? A FATEC é difícil. Esse é o diferencial. Lembra que eu comentei que para ingressar via concurso? Então, o que é ver concurso? Ver todo o histórico daquele profissional. E uma coisa importante na FATEC é que se valoriza as experiências profissionais também do professor. Não só as acadêmicas, mas as profissionais Exatamente. também são Dependendo da situação, o professor tem o mesmo peso. Né? A experiência acadêmica e a experiência profissional. Até quando, na FATEC para concurso, uma experiência profissional é maior que acadêmica. Sim, exatamente. Olha que eu leciono desde 1993, né? Faz bastante tempo. Então, a gente sabe dessa importância de aliar a teoria com a prática. Sim. Isso é importantíssimo. Esse é o grande diferencial realmente das faculdades, né, como o professor diz, porque quando a gente está no ensino fundamental e médio, é a andragogia, é a pedagogia, né? O ensino da criança, o ensino do adolescente. No adulto, na faculdade é a andragogia, o ensino do adulto. E o adulto, ele aprende aquilo que ele vê a aplicação prática, aquilo que ele vai usar na vida dele. E a gente observa, né, o professor já deve ter lecionado em muitas escolas, existem sim, não é uma crítica, é só uma observação, existem escolas ainda muito teóricas, né, que vão só discutir teoria e não vão ter a prática. Então, uma escola como a FATEC, que tem professores que atuam na prática, tem laboratórios, que esses laboratórios são utilizados nas aulas, isso é fundamental e isso aproxima o aluno, né? Ele atrai o aluno, porque o aluno quer ver a prática. Né? Exato, porque olha o diferencial de uma instituição pública. Não é? O aluno é importantíssimo, mas é diferente de uma escola da iniciativa privada. A gente não depende da mensalidade deste aluno. Então, ali a gente realmente deseja que o aluno aprenda. Sim. Então, e a FATEC, vamos supor, vou comentar o Senai, que é bem ensino profissionalizante, sim, temos o técnico, e o comum era a faculdade. O tecnólogo está no meio, que muitas faculdades não de tecnologia são muito teóricas. Sim. Né? E a FATEC, por ter curta duração, tem que ter a prática. Sim. Isso que é bom para o aluno. Sim. Aliás, assim, se nós analisarmos a Lei de Diretrizes e Bases que criou os cursos tecnólogos no Brasil, isso é bem claro, né? Ela diz, olha, as licenciaturas formam professores do ensino fundamental e médio, os bacharelados formam profissionais generalistas com uma visão ampla do mercado, daquela área, e os tecnólogos têm o papel de formar o especialista, a pessoa que vai atuar na prática. Porque quando você olha para o mercado de trabalho, pense em um hospital, você precisa ter os médicos, você precisa ter os enfermeiros, mas você precisa ter toda uma estrutura de apoio, de suporte, manutenção, de compra, de gestão de estoque, gestão de equipamentos. Essa estrutura é fundamental para que as coisas aconteçam. Muito bem, professor. E essa estrutura, quem vai trabalhar nessa estrutura? O profissional do sistema biomédico. Já pensou, o professor deu exemplo de hospital, manutenção. Não pode, caiu a energia, o gerador tem que ligar automaticamente. Vidas estarão em risco. Então, todo controle de compras, controle dos suprimentos, o recebimento, a entrega, toda a área do professor, essa logística interna, sim, o profissional do sistema biomédico entende, porque são equipamentos, suprimentos que ele conhece. Então, veja bem, eu não conseguiria ter toda essa relação, uma relação dinâmica, se não tivesse certos profissionais. Perfeito. E viraria um caos. Sim. Vou fazer uma operação, está faltando algo, não está funcionando. Está faltando a gase,
Como assim, né? Isso. Então, o que eu falo, a FATEC Ribeirão Preto foi muito feliz até nos cursos, que os cursos que ela oferece são totalmente interligados. Né? E hoje a gente pode falar que uma profissão, professor, ou uma função é melhor que a outra. Não. Eu dependo. Todos nós estamos num elo, de uma corrente, um elo. Se um elo não tiver, não acontece. Então, isso que o profissional de sistema biomédico está nesse meio dinâmico, que é um meio muito agressivo. Sim. Né? E um meio que, assim, o erro é muito... Você não pode errar, né? Exatamente. Eu posso estar trabalhando numa área de investimento, às vezes eu posso perder um valor. Sim. Desde pequeno. Mas a vida, eu não consigo recuperar uma vida. Um valor que eu perdi, eu consigo talvez recuperar, mas a vida não. Então, por isso eu digo, no começo comentei, o que é necessidade? Alimentação, saúde. Necessidades básicas, fisiológicas. Básicas. Então, quem está atuando nessa área tem mercado. Tem. E sempre terá mercado. Sim. Porque, infelizmente, a gente está refém da alimentação e da saúde, professor. É isso aí. Professor, bom, eu primeiro quero agradecer. Nós estamos fazendo esses vídeos aqui, essas entrevistas com os coordenadores primeiro, e agora na sequência nós vamos começar a falar com professores também, porque nós estamos no processo de vestibular, começou agora o vestibular, vai até junho, a gente já repassou esses dados aqui do vestibular, mas eu vou deixar aberto para o professor antes da gente encerrar, se quiser colocar mais alguma coisa sobre o curso, convidar as pessoas a participar. Eu tenho convidado sempre as pessoas para ir conhecer a FATEC, né, para entender essa estrutura, esses laboratórios. Então, eu deixo aberto para o professor, quiser comentar alguma coisa antes de eu encerrar aqui. Não, sim, todos estão convidados. Hoje é fácil falar como encontrar. Digita FATEC Ribeirão Preto na internet, vai ter um site. Ali tem as informações, porque como é uma instituição pública, tem a transparência das informações. Perfeito. E querendo levar algum professor, diretor, levar a sua sala de aula, a sua escola para conhecer, não precisa ser na época do vestibular, mas está lá no ensino médio, está até no ensino fundamental, a gente está de portas abertas, a gente tem toda uma estrutura de recepção desses alunos. Né? E aquele aluno que está em dúvida, deseja até um planejamento de carreira, estamos à disposição. Né? Não é que ele deseja seguir exatamente essa área. Olha, como a gente está há muito tempo no mercado, a gente tem um conhecimento bom para até direcionar. A gente fala, o que é importante na vida? É uma direção e um sentido. Aí, até brincar, a rapidez é uma consequência. O que adianta eu ser rápido e estar no sentido errado? Então, hoje, os coordenadores, os professores, todos estamos à disposição de tirar essas dúvidas. Entre em contato, manda e-mail, ou nas redes sociais, vai visitar a agenda, a gente agenda, analisa a sua situação. Quer fazer transferência? É a segunda graduação? Todo mundo sabe que eu tendo uma graduação, eu fazendo uma segunda graduação, a gente faz análise curricular. O aluno... pode aproveitar. Exatamente, existe o famoso aproveitamento de estudos. Mas vocês vão ficar maravilhados em relação à estrutura da FATEC. É uma faculdade pública. Um dos diferenciais que eu comento, professor, que é muito interessante, tem vaga para automóvel, para sua moto, para todo aluno. Perfeito. Qual? Pode parecer um simples Exato. Isso, mas não é. Qual instituição de ensino em Ribeirão Preto que tem essa disponibilidade? Verdade. Eu desconheço. E ali tem para todos. Ou o aluno que muitas vezes está numa particular, já pagando a mensalidade, ainda tem que pagar o estacionamento. Exatamente. Ou deixar na rua. Então, o aluno realmente não tem custo. Sim. O custo é locomoção, é claro, de alimentação. Sim. Mas ele não tem custo estudar na FATEC, só vai ter benefício. Plante agora para colher no futuro. É o que a gente sempre fez, né? Exatamente. E a gente continua plantando, né? Claro. Bom, pessoal, para mim foi uma aula essa conversa aqui, porque eu entendi essa profissão, né, como ela é muito mais ampla, essa formação é muito mais ampla, muito mais completa do que eu imaginava. Dados importantíssimos, como o professor falou, né, que é um profissional que vai ter o CREA lá depois, né, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que é um registro fundamental para quem trabalha na área de engenharia.
que vai dar uma validade, né, para profissional, ele vai poder assinar documentos, uma série de coisas, pareceres, análises, avaliações, e vejam, né, que é um curso de 3 anos, mas com muito conteúdo, com muita experiência, com muita prática. Então, se você se interessou pelo curso, não deixe de acessar o site, como o professor falou, FATEC Ribeirão Preto, vai encontrar lá o site, além do curso de Sistemas Biomédicos, temos também o curso de Gestão de Negócios e Inovação, o GNI, o Gestão de Recursos Humanos e também o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Só para você entender o porquê só esses 4 cursos aqui, a FATEC é uma instituição pública, estadual, que está espalhada pelo estado inteiro. Existem dezenas de FATECs no estado inteiro. Assim como nós temos a de Ribeirão Preto, existe uma em Jaboticabal, existe uma em Sertãozinho, e cada uma delas com cursos específicos e alinhados com as necessidades daquela região. Então, como o professor falou, Ribeirão Preto é reconhecida por ser, né, um ponto de destaque para a medicina, para a saúde, para a odontologia no Brasil. Por isso, o curso de Sistemas Biomédicos faz todo sentido aqui. Exato. Então, não deixe de conhecer a instituição. Estamos com o processo de seleção aberto. O vestibular será no meio do ano. Temos turmas formando tanto no início do ano quanto no meio do ano. Então, se você quer buscar esse caminho, trilhar esse caminho, né, professor? Não deixe de conhecer e, quem sabe, você verá ser um dos alunos do curso de Sistemas Biomédicos. Então, até o nosso próximo encontro. Até logo.